Olá, amigos da Sociedade Luz e Caridade. Nosso abraço aos nossos amigos e irmãos desta casa. Hoje estamos aqui para refletir num assunto do capítulo 5º do Bem-aventurados Aflitos. A felicidade não é deste mundo. Vamos então, antes disso, a nossa prece, com um pensamento elevado, até nosso Mestre Jesus, amigo querido, benfeitores amigos que nos acompanham, nos auxiliam na tarefa. Iniciamos então a nossa conversa de hoje. Luz e paz a todos. Essa expressão, a felicidade não é deste mundo, está lá originalmente no livro do Eclesiastes, que é um dos livros poéticos da Bíblia. E também, como falamos, está lá no capítulo 5º do nosso Evangelho, do Bem-aventurados os Aflitos. Nós sabemos, meus amigos, quando se afirma que a felicidade não é deste mundo, ela nos traz uma certa, digamos assim, sabedoria sobre essa afirmação. Porque, se pensarmos bem, não temos assim, não vivemos na felicidade plena, na atual condição evolutiva em que vivemos. Temos sim momentos felizes, momentos de alegria, mas também temos muitas dificuldades. Isso está vinculado justamente, como falamos, nessa questão da nossa condição evolutiva, mas também no mundo de provas e expiações em que vivemos. Que sabemos que tem as dores, que tem as dificuldades, que tudo isso faz parte do processo de crescimento e amadurecimento da alma humana. Como é importante, meus amigos, compreendermos isso. Porque muitas vezes sonhamos em nossa juventude com a felicidade, aquela sem limites. Ainda não. Ela chegará. Ela chegará porque é do Espírito, é da lei. Deus nos criou simples e ignorantes até chegarmos à perfeição. E quando chegarmos nesta perfeição sempre relativa, lembrando sempre, iremos realmente alcançar essa verdadeira felicidade. Mas trazemos alguns conceitos para a reflexão dessa nossa conversa. Primeira, de Aristóteles, que nos diz o seguinte: a felicidade diz respeito ao equilíbrio e à harmonia praticando o bem. Olha só que interessante. É o equilíbrio. A pessoa que consegue viver em equilíbrio e busca praticar o bem, ela se sente feliz. Se sente feliz. Porque a energia, a vibração que nós emitimos quando ajudamos alguém, quando trabalhamos em favor de alguém, nos traz o coração. Quando vamos ao centro espírita fazer a nossa parte, quando auxiliamos um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ou alguém mesmo na rua, que nós alcançamos alguma coisa, ou uma palavra que damos a alguém, um conselho, ou emprestamos o nosso ouvido a alguém, depois de que a pessoa te agradece por aquele teu tempo, por aquilo que tu possa ter dado a ele, a gente sente uma alegria interior, uma felicidade. Humberto de Campos nos diz que não existe festa no mundo que nos traz mais alegria, mais felicidade do que quando ajudamos alguém. Vejam que interessante, meus amigos. Quando deslocamos esse sentimento em favor de alguém, como nos sentimos bem, não é verdade? É importante. O psiquiatra Sigmund Freud defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como um fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial.
E é verdade, né? A gente muitas vezes se sente fracassado em alguma coisa, ou com alguma desilusão amorosa, ou qualquer situação que nos deixe triste, ou que nos sintamos fracassados, realmente a felicidade já não existe ali. Então, como ele fala, uma coisa utópica, que percebe-se que ainda não é nesse momento evolutivo que alcançaremos, né, essa verdadeira felicidade. O budismo também acredita que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo, através de um treinamento mental. Então, essa questão do desejo é muito interessante, né? Quando desejamos alguma coisa que quando nos é possível. Isso nos traz angústia, nos traz, digamos assim, não nos deixa felizes, porque desejamos uma coisa que não podemos ter. Então, nos diz que a gente consegue, através de um exercício, de um treinamento mental, nos libertarmos dos desejos. E é interessante isso, porque a meditação vem, né, vem nos ajudar a buscar esse equilíbrio, como foi dito um pouco antes. É ter esse equilíbrio, como diz Aristóteles, no sentido equilibrado em todas as questões materiais, espirituais, morais. Nos sentimos equilibrados, sem ansiedade. E isso nos traz o quê? Uma paz, uma tranquilidade que nos ajuda a vivermos bem, a vivermos felizes. A questão do sofrimento aqui que nos traz também o budismo e é muito interessante isso, né? Porque o sofrimento, na verdade, ele não é um castigo como se pensa ou como se imagina que seja. Não, na verdade, o sofrimento é uma maneira, né, que temos de buscar recuperarmos o caminho. Lembrando sempre na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde está escrita a leis morais, pergunta Kardec aos Espíritos, os Espíritos respondem, está em nossa consciência. E também nos fala nesse primeiro capítulo, dessa parte terceira, que só sofremos, ou melhor, quando a gente sofre, né, buscamos, né, só sofremos quando nos afastamos dessas leis. Isto é, temos lá um caminho que é traçado pela nossa consciência e que nós sabemos muitas vezes que é aquele caminho que precisamos chegar. E nós, por alguma dificuldade, por algum desejo, por uma falta de controle, até mesmo muitas vezes pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, acabamos nos afastando desse caminho. Então, o que acontece? Acontece que nós buscamos o sofrimento. E, passado o processo do sofrimento, quando entendemos, nós retomamos o caminho do bem. E é muito interessante, e também o Livro dos Espíritos nos ajuda a questão do sofrimento, que o sofrimento está vinculado à melhora do culpado, isto é, ele está, quando nós nos melhorarmos, não tem mais o porquê sofrer, quando entendemos que o sofrimento, muitas vezes uma doença que nós acabamos contraindo, né? Porque a doença vem justamente para a gente possa refletir, ou de um familiar querido, ou de uma pessoa que nos acompanha na caminhada evolutiva, um vizinho, um amigo. Isso faz com que a pessoa busque retomar o seu caminho. Ela reflete e acaba se curando. Está vinculada ao sofrimento. E depois, então, cessado esse sofrimento, ao entendimento, a essa melhora, não tem mais o porquê. Acontece muitas vezes que as pessoas ficam doentes, se curam e a doença lá à frente volta, porque realmente ela não aprendeu com aquele processo. Então é muito interessante isso também, de entendermos, né? Que justamente não é castigo, é justamente uma retomada de caminho. O Livro dos Espíritos, na questão 922, vem também nos ajudar com essa questão da felicidade. E nos diz os Espíritos o seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral,
a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam, meus irmãos, que interessante essa definição que nos traz os espíritos. Com relação à vida material, é aquilo que nos é necessário para viver nesse mundo. Se estamos equilibrados financeiramente, se estamos tendo aquilo que nos traz, né, aquilo para viver, ter uma boa alimentação, enfim, a gente está com o necessário para viver, sem aqueles exageros que muitas vezes nós buscamos. É o necessário. Não precisamos mais que o necessário. É interessante isso. É o necessário para vivermos no mundo. Porque nós estamos aqui de passagem, meus amigos, não adianta. Por mais que a gente lute contra isso algumas vezes, nós, como a gente sempre brinca, né, já estamos com o nosso bilhete comprado para o retorno. Quando renascemos, quando reencarnamos, viemos com um bilhete, com a data de vinda e com a data de volta. Claro que podemos ou aumentar um pouquinho, podemos, digamos assim, prorrogar nosso bilhete ou também antecipar, de acordo com a vida que se tem. Mas ele vai chegar um momento que teremos que retornar. Então, para que adquirir tanta coisa? Se o necessário muitas vezes nos basta para viver uma vida equilibrada e uma vida mais feliz. E com relação à vida moral, né, nos diz aqui os Espíritos, é a consciência tranquila. Meus amigos, existe coisa melhor do que estarmos com a nossa consciência tranquila? Claro que nós erramos, claro que nos equivocamos muitas vezes. Não somos perfeitos, mas quando estamos com a consciência tranquila, da certeza que estamos fazendo tudo aquilo que podemos, tudo aquilo ao nosso alcance, na vida familiar, no trabalho, no centro espírita, na sociedade, não buscando não prejudicar ninguém, não passar por cima do outro, não tratar mal quem quer que seja. Procuramos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Estamos com a nossa consciência tranquila, que estamos fazendo melhor. Claro que sempre, como já falamos, erramos em algumas vezes. De vez em quando descuidamos, mas estamos trabalhando, estamos nos esforçando para ser pessoas melhores. Então, ter a consciência tranquila quanto a isso. Dormir à noite, pensando que não prejudicamos ninguém, ou que fizemos o melhor possível, ou se prejudicamos alguém, ou se não fizemos o melhor possível. Vamos tentar reparar aquilo. Trabalhar com nossa consciência tranquila, buscando sempre o Evangelho de Jesus como caminho, como meta a cada um de nós. E a fé no futuro. Quando Jesus nos afirma, meu reino não é deste mundo. Estamos aqui de passagem, como sabemos. Se estamos hoje em dificuldade, amanhã não teremos mais. E fé no futuro, que no futuro sim, quando tivermos alcançado, vencido as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas fraquezas, chegaremos lá. Muitas vezes pensamos, eu não tenho habilidade para isso ou para aquilo outro, não consigo fazer tal coisa. Se nós persistirmos, a gente consegue. E se não consegue agora, lá na frente conseguiremos. Temos fé no futuro que tudo conspira, ou melhor, o universo conspira para que cada um de nós seja feliz. Muitas vezes admiramos também grandes artistas, atores, músicos, e muitas vezes a gente busca em alguns desses a referência. Eu queria ser como fulano, como Beltrano, queria ter o dinheiro do fulano, a gente brinca às vezes, né? Queria a fama do outro, e achamos que aquelas pessoas são o máximo. Mas se vamos conhecer um pouco melhor a vida daquelas pessoas, a gente acaba percebendo que todo aquele dinheiro, toda aquela fama, ou toda aquela beleza
não necessariamente se transforme em felicidade para eles. Gostaria de citar 2 exemplos para vocês aqui, provavelmente conhecido de muitos de nós. Um deles é John Lennon. John Lennon foi um músico já desencarnado, né, já falecido, um músico de muito sucesso, principalmente nos anos 60, com os Beatles, né, que era o grupo que ele fazia parte. E ele, então, realmente houve um destaque na música pop, na arte, enfim, na cultura pop, um dos expoentes, e até hoje, né? Até pelo fato de ter desencarnado, ter morrido cedo, se tornou até uma lenda, né? um ícone, enfim, que todo mundo fala e todo mundo admira. Ele, certa vez, já nos anos 70, que ele veio a falecer no final dos anos, no início dos anos 80, 1980, e ele então, nos meados, encontrou com um companheiro seu de grupo, dos Beatles e tal, outro também que era muito seu amigo e se destacou muito junto com ele, Paul McCartney. Eles conversavam os dois, daqui a pouco toca o telefone. E era o filho de John Lennon. Ele respondeu assim: estou aqui com um amigo meu, um amigo do tempo que eu era um reizinho triste. Então toda aquela fama que os Beatles tiveram, tudo aquilo que a gente poderia, eu acho que toda menina queria casar com um deles, todo jovem da época queria ser um deles. E o próprio John Lennon, que era esse líder, não era feliz. Sentia um vazio, sentia uma tristeza, que só depois conseguiu se apaziguar, ou melhor, se tranquilizar um pouco mais. E outra é a Grace Kelly. A Grace Kelly, para quem não sabe, foi uma atriz muito famosa dos anos 50, de Hollywood, e ela então veio a casar-se com o príncipe Rainier de Mônaco, o príncipe de Mônaco. Qual também menina não gostaria, moça, casar com um príncipe ou achar seu príncipe encantado? Quem conhece a história, tem até um filme que conta sobre esse momento dela, vai perceber que ela não conseguia, tinha muita dificuldade de ser feliz. De toda ser uma princesa, viver num principado, viver num castelo. E ela disse certa vez que seria um conto de fadas acreditar que a minha vida teria sido um conto de fadas. Então a gente cita esses exemplos, né, para que a gente possa perceber, meus irmãos, meus amigos, que todos nós estamos ainda buscando encontrar a felicidade que ainda nos pertence, que ainda não nos pertence. Mas podemos, com certeza, da forma relativa, sermos felizes. Isso não há dúvida. Dentro da família, por exemplo. No momento que construímos um lar, temos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Construímos essa família. Podemos ser felizes ali. Entendendo que o outro, que o esposo, que a esposa, que é um espírito ainda em fase de construção, assim como nós, que tem as suas dificuldades, que talvez não seja aquele ideal de sonho que nós buscamos, que nós idealizamos, mas que está ali conosco, que nos ama, que nós amamos. E se nós trabalharmos, temos um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, com certeza teremos uma vida mais tranquila, mais feliz. E também nos esforçando para fazer o outro feliz. Porque muitas vezes a gente encontra uma pessoa esperando que essa pessoa nos faça feliz. Não, é engano nosso. Nós é que devemos nos esforçar para fazer aquela pessoa feliz. Tem um amigo que encontramos algum tempo atrás. Fazia um tempo que não o víamos. E aí, fulano, tudo bem contigo? Como é que tá a vida amorosa, enfim?
aquelas conversas que a gente puxa, né, para saber como é que vai o outro, de um tempo que não vê. Ele diz o seguinte: agora eu estou feliz. Encontrei a tampa da minha panela, disse ele. Mas ele já estava na quinta panela, quinta tampa, meus amigos. Então, sempre tinha dificuldade, sempre aquela tampinha não era ideal, a panela sempre era boa. A tampa que era um pouquinho, a borracha estava gasta, ou a tampa empenada. É questão de nós, muitas vezes, entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte e investirmos no relacionamento para que possamos ser felizes. Se o que nos se aproxima é o sentimento de amor. O amor esfria por quê, meus amigos? Porque nós não nos esforçamos muitas vezes. Como nos diz Camilo, mentor espiritual de Raul Teixeira, na obra Desafios da Vida Familiar, nos diz que justamente ao desgaste das diferenças e aquilo acaba esfriando o sentimento, porque nós não investimos, porque nós não conversamos, não temos diálogos, não relevamos quase nada. Podemos ser felizes, sim, na vida familiar com os filhos. Entendemos que os nossos filhos são espíritos imortais, que já trazem as suas dificuldades também, que não é aquele serzinho perfeito que nós imaginamos que ele pudesse ser, que ele tem as suas verdades, as suas convicções. Claro que nós, em nosso papel de pais, devemos, pelo bom exemplo e pelo esforço, mostrar-lhes o caminho. Porque o exemplo ainda, meus amigos, é o que educa. Porque se eu não dou o bom exemplo, não adianta. Por mais que eu possa falar, muitas vezes não tem eco. Então, eu me esforçando. Temos um amigo também que era muito desbocado, falava muito palavrão. Ele tinha medo, depois que casasse, que os filhos viessem ter esse mesmo ato. E ele começou a se policiar, não falava mais palavrão. Por consequência, os filhos também não. Citamos um evento simples, mas é assim, meus amigos, que acontece. Os exemplos, infelizmente, do alcoolismo, de outros vícios, que nós acabamos passando isso. E é muito interessante essa questão do exemplo, porque ele também é uma via de duas mãos. Como citamos esse caso do amigo que tinha os palavrões, ele teve que se melhorar. E nós, muitas vezes, também, para indicarmos ou para darmos um bom exemplo. Citando uma questão minha muito simples, notava que meu filho comia muito rápido. Na verdade, quem comia rápido era eu. Ele só me copiava. Porque eu comia rápido, ele comia rápido também. E a gente sabe que, numa determinada idade, o filho copia tudo, que o pai, que a mãe. Então, é importante também de entender, quando o filho já está numa fase, na juventude, enfim, na fase adulta, que ele também tem as suas dificuldades. Mas podemos, mesmo assim, viver, né, com, digamos assim, com harmonia. Com harmonia. Também, o que nos traz realmente a felicidade, meus amigos, é, como falamos antes, é direcionarmos a caridade, o amor ao próximo, compreendendo aquele irmão, aquele amigo. Então, para assim fecharmos a nossa reflexão de hoje, temos aqui uma passagem na obra Jesus do Lar, capítulo 19, onde Tadeu buscava, esse capítulo 19, o título Receita da Felicidade, que Tadeu buscava ser feliz, buscava e conversando com Jesus. E ele falava ao mestre, dizendo assim, resumindo o mestre, falava de suas angústias, de suas dores. Eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora ainda não seja o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Jesus, então, Tadeu, você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro. Proceda para com os outros
como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem para essa mesma norma, muito breve entenderemos na terra, ou melhor, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então Jesus, meus amigos, nos dá a receita da felicidade. É fazer ao outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. E que Jesus nos conduza sempre. Muita paz.